Currículo, esse aqui é o Diário da Pesquisa, o seu canal onde a gente fala sobre como você cresce o currículo dentro da área da saúde e aí tá preparadíssimo para participar de residência, tá preparadíssimo para participar de mestrado, tá preparadíssimo para participar de qualquer outra oportunidade que aparecer na tua faculdade ou depois que você se formar, tá? Então o Diário da Pesquisa ele é feito para isso. A gente fala sobre currículo, fala sobre pesquisa, publicação, fala sobre um montão de coisa. Então se você chegou de paraquedas aqui, seja muitíssimo bem-vindo ao meu canal. Eu me chamo Clara Aragão, sou estudante de medicina e eu tô aqui mais ou menos uns 2 anos falando sobre todos esses assuntos, tá bom? Então se você ainda não me segue, tá? Clica aqui pra me seguir aqui no Instagram. E também eu tenho um canal no YouTube, então me segue por lá também, o link tá na minha bio, tá bom? E hoje, gente, sejam muito bem-vindos. Quem já me segue há um tempinho sabe que terça-feira é dia da gente falar de currículo. E hoje nós vamos falar o quê? Hoje nós vamos falar sobre estratégias que você pode adotar. Vou te falar uma estratégia, basta uma metodologia que você pode adotar para você crescer o seu currículo ainda na sua faculdade, tá bom? Então eu vou estar tratando sobre toda a estratégia, sobre essa estratégia que você vai adotar, seja você estiver no primeiro período, seja você esteja lá no meio da sua graduação, ou até mesmo que você já esteja formado, tá? Então essa é uma estratégia que você vai poder estar aplicando no seu dia a dia e aí sim tá sempre crescendo o seu currículo continuamente. Então a live é essa sobre hoje. E por que eu resolvi falar sobre uma estratégia realmente para você crescer o seu currículo durante a sua faculdade, ou, enfim, quando você está formado? Porque algumas pessoas já estão me perguntando pelo direct, Clara, o que é mais vantajoso fazer quando a gente está na graduação? Né? Será que é mais vantajoso eu fazer uma monitoria? Será que é mais vantajoso eu então me preparar para o internato? Ou será que é mais vantajoso eu começar a fazer artigos científicos? Eu estou no primeiro período, o que é que eu faço? Eu estou no meio da graduação e a gente fica no meio da graduação, eu vou para o estágio, fico o que é isso? Então eu resolvi falar sobre esse tema, sobre uma estratégia que você pode adotar independente da situação que você tiver, porque aí você vai poder avaliar realmente essa questão de prioridade. Então, eu vejo muito que as pessoas aqui, enfim, isso vale acho que pra todo mundo, né? A gente tem uma dificuldade de decidir o que é prioridade pra gente dentro daquele primeiro momento, né? Será que é prioridade estar investindo em educação? Ou será que é prioridade por um determinado momento a gente estar investindo, por exemplo, em algo mais prático? Então tem vários pormenores que acontecem, que é realmente completamente natural do ser humano, que eu acho extremamente válido trazer aqui pra gente conversar, né? Então vocês viram que atualmente, por exemplo, eu estou fazendo internato em Recife, eu estudo em Natal e optei por vir para cá, e isso realmente foi uma prioridade que eu quis dar à minha formação acadêmica nesse primeiro momento, por N razões que a gente pode discutir ao longo dessa live também. Isso faz parte da estratégia que eu vou trazer para vocês aqui. Então, hoje realmente é sobre isso. Como você desenvolve o seu currículo durante a sua faculdade, tá? E realmente você se prepara para oportunidades, qualquer oportunidade que você queira participar, seja ela de intercâmbio, seja ela de residência, seja ela de mestrado, ok? E um ponto muito importante que quando eu falo sobre crescimento de currículo, né, o pessoal pensa que eu vou imprimir certificado e vou sair dando certificado para todo mundo. Ah, crescer currículo, vamos gerar um monte de certificado aí. Sendo que não é isso, tá? Então, ter um bom currículo não é você ter uma pilha de certificado, porque um currículo muito grande não significa que ele necessariamente é um currículo bom. Então isso é um dos grandes mitos que tem quando eu crio lives como essa. O pessoal acha que tem que sair fazendo qualquer tipo de estágio, tem que sair fazendo qualquer iniciação científica, se enfiar em qualquer buraco. E na realidade não é assim. Não é quando eu falo de estratégia para crescer o currículo, o pessoal acha que, tá, Clara, me diz uma estratégia para eu imprimir inúmeros certificados de uma mesma hora. Eu digo, não é sobre isso, não é sobre você ter vários certificados empilhados. Eles têm que ser empilhados com uma finalidade, entendeu? Então, gente, o primeiro mito que eu queria tirar da cabeça de vocês, a partir desse momento, quando a gente fala sobre crescimento curricular, desenvolvimento do currículo durante a faculdade, não é sobre você ter um currículo enorme, mas sobre você ter aquelas atividades chaves, aquelas atividades estratégicas que vão te conferir autoridade na hora de você pleitear uma oportunidade no seu futuro, certo? Então é exatamente sobre isso que eu vou falar hoje, uma estratégia para crescer o currículo na faculdade. Eu vou comentar aqui e vou colocar aqui para fixar o comentário. E aí eu queria que vocês ficassem com qualquer outra dúvida sobre esses assuntos, sempre coloca aqui abaixo. Se tiver alguma incerteza que você queira, enfim, expor aqui na live, certo? Coloca aqui no comentário que a gente vai resolver, porque todo mundo compartilha, tá bom? Então,
Por que é interessante vocês participarem dessa live? Porque realmente essa live de hoje ela tá valendo super a pena. Porque justamente quando você aprende a priorizar e você aprende o que é importante você fazer em determinado momento, você está no início do curso. E quando eu falo início do curso, eu estou considerando que você está nos 2 primeiros anos do seu curso. Se você está no meio do curso, quando eu falo, estou considerando que você está nos 2 primeiros, nos anos do meio mesmo, antes do internato, no caso aqui faz medicina, mas antes do ano final de fazer estágio, como nos outros cursos de enfermagem, você tem um ano só de estágio, certo? Então, eu tô considerando, quando eu falo isso, eu falo nessa ordem. Então, por que uma live como essa é muito vantajosa para quem tá dentro desse período? Porque você vai saber priorizar, você vai saber organizar as suas ideias de formato a você saber exatamente o que você tem que fazer, o que está faltando no seu currículo e o que é que você ainda tem tempo de investir. Então, agora em pouquinho eu estava conversando com uma seguidora e ela me falou, Clara, olha, me fala aí, o que é que você acha interessante você somar de conhecimento para entrar no internato? Ela estava estava investindo nos primeiros períodos em pesquisa e extensão, mas o que eu notei foi que existia uma certa insegurança em investir nisso agora e, por estar investindo em pesquisa e extensão, ter pouco conhecimento dentro disso no internato. Então isso é um grande mito, porque na realidade é um outro contexto, uma outra estratégia que para quem está no início da faculdade não precisa se preocupar com isso inicialmente. Então esse assim é o primeiro grande benefício de que você pode realmente assistir essa aula que eu vou dar hoje aqui, certo? A aula de como você começa a crescer o seu currículo durante a faculdade, basicamente, né? E uma aula sobre também priorização. E quando eu falo também de priorização, o grande benefício que você tem é economia de tempo, certo? Economia de tempo, geralmente o que eu falo quando eu dou aula é que é economia de tempo, energia e dinheiro. Cara, dinheiro, sim, dinheiro. Você economiza dinheiro com uma aula como essa. Por quê? Porque, presta bem atenção, às vezes você faz um intercâmbio que você acha que você não tem nem vontade de sair da sua cidade, mas você faz só pelo fato de você achar que aquilo soma no currículo. Às vezes você entra e faz prova em processos seletivos que de nada somam ali, então você sai mensalmente, por exemplo. Eu já tive mês que eu tava louco pra entrar em uma liga acadêmica, eu já tive mês que eu gastei, sei lá, R$100 só de provas em ligas acadêmicas. Eu não sei como é na prova da sua liga acadêmica, mas pelo menos na minha era na faixa de R$35, R$40 uma prova. Não sei como tá hoje, né? Inflação. Então você consegue economizar dinheiro, você consegue economizar energia. Por quê, cara? Como uma aula sobre estratégia, eu consigo economizar energia. Poxa vida, já pensou de eu te falar que você tem um certificado aí de 400 horas e eu te falar que esse certificado você vai poder jogar na lata do lixo? Pois é bem frustrante, né? Eu faço mentoria curricular para algumas pessoas do PPA e aí eu percebo que elas têm justamente aquele mito de que currículo grande é um currículo bom e aí acaba que joga todo aquele certificado que ela passou, fez um bocado de coisa e acabou que não valeu de nada. Então dá uma dor gigante no coração fazer isso com um aluno, mas infelizmente é uma coisa que acontece. Então você economiza energia e principalmente tempo em todo esse processo, tá? Então, como é que eu faço principalmente com os meus alunos do PPA, né? E que eles têm realmente um resultado muito legal. Então, primeiro, a gente faz um processo de identificação, certo? E quando a gente faz esse processo de identificação, que óbvio, eu vou explicar ao longo dessa live, o que é que acontece? Você consegue notar onde é que você está errando e você consegue notar o que é que você ainda tem tempo de corrigir. Então, por exemplo, você tá um aluno meu, essa semana eu estava fazendo mentoria com ele e simplesmente ele se deu conta de que todas as atividades que ele tinha feito até agora na faculdade não estavam de acordo com o objetivo que ele queria. Então ele queria fazer residência nos Estados Unidos. E aí o que é que aconteceu? Ele notou que dentro das atividades deles, realmente não tinha nenhuma produção científica. Porque quem vai para fora precisa ter produção científica porque é o diferencial. Ele notou que até então ele só tinha produzido resumos para eventos locais. Eventos da própria cidade, eventos regionais. E se ele almeja oportunidades internacionais, ele precisa começar a adentrar neste meio de produção científica internacional, ok? Então é algo que você vai notando e você vai corrigindo. Ou então, como por exemplo, também teve outro aluno meu, nós faz umas 3 semanas. A gente começou a fazer uma mentoria curricular para prestar prova em residência médica. E o que aconteceu? Ele notou que todos aqueles certificados que ele tinha, todos estavam errados para o processo seletivo que ele queria. Então, quando você não passa por essa primeira etapa, você comete muitos erros e às vezes você chega no final, às vezes, infelizmente, você não tem como corrigir aquilo que você fez inicialmente. E aí, quando você passa a enxergar o caminho, aí você começa a querer correr atrás. Então, realmente,
É isso que acontece. Então eu tenho dois alunos meus, esse dos Estados Unidos e esse outro, que realmente hoje, a partir do momento que eles conheceram essa estratégia que eu vou falar, eles passaram a adotar um pensamento diferente, uma mentalidade diferente, e passaram a correr atrás do prejuízo, ok? Então é algo que realmente a gente precisa estar organizando, precisa estar vendo muito bem nesse primeiro momento, tá? Então, cara, o que é que você está falando que é uma estratégia para você começar a crescer o currículo dentro da sua faculdade e quando você formar? Então, gente, a estratégia é a seguinte. Todo mundo, quando entra na faculdade, o que é que faz, né? Você entra, tem aquela reunião com o seu centro acadêmico, e o seu centro acadêmico vai apresentar várias coisas. Às vezes apresenta uma liga, às vezes apresenta um projeto de extensão. E a cabeça do calouro naquele primeiro momento é o quê? É querer entrar em todo, ele quer entrar em todo buraco que tiver. Então, pelo menos eu tô me colocando aqui realmente na minha posição. Quando eu era caloura, eu queria entrar em qualquer outro processo seletivo que abrisse, eu queria estar lá. Qualquer outro processo seletivo eu queria estar lá dentro. Então, abriu o intercâmbio, eu queria o intercâmbio. Abriu o líder de sala, eu queria ser líder de sala. Passei por esse surto por um momento. Abriu, por exemplo, um projeto de voluntariado, eu queria estar dentro desse projeto de voluntariado. O professor pediu para ser monitor, eu queria me voluntáriar para ser monitor. Então, eu queria me enfiar em qualquer buraco. Porque quando me disseram assim, que era importante ter um bom currículo, eu fiquei, isso é um conceito muito subjetivo. E aí o estudante ele fica perdido. E ele cai no que eu já te falei, que um currículo bom é um currículo grande. E não é, a gente sabe, quem tá aqui na live já há um tempo sabe que não é bem assim. Então, o jeito extremamente errado de você começar a querer construir o seu currículo é você começar a querer entrar em qualquer coisa. Então, você não vai entrar em qualquer coisa. O segundo erro de quem está querendo construir o currículo é querer escutar os seus veteranos. Isso é um erro. Por que, claro, isso é um erro? Escutar os veteranos é um erro? Sim, eu vou dizer é um erro. Porque aquela galera que veio depois de você, certo? Antes de você, que tá mais velho no curso, óbvio, eles têm uma grande experiência para te contar. Só que eles também têm mitos na cabeça deles, certo? Nem todos eles têm consciência daqueles que estão falando. Então, por exemplo, por muito tempo, por questão de veterano mesmo meu, eu acreditei que o certificado da minha monitoria não ia valer de nada, porque tinha 120 horas no certificado de monitoria. Porque não sei quem tinha dito a eles que esse certificado era inválido. E eu fiquei, meu Deus, é inválido, e eu acreditei naquela verdade. Sendo que não era. Isso não é verdade. Outra coisa também que muita gente tinha falado pra mim, disseram, não vale a pena fazer iniciação científica. Eu digo, o que é iniciação científica quando eu cheguei? Eu tava mais ou menos no segundo período, o que é iniciação científica? O pessoal, não, projeto, os professores têm uns projetos de pesquisa, mas não se preocupe que você não vai conseguir entrar porque eles só aceitam quem já é de perto deles. Eu disse, hoje, sério? Ela fez, exatamente isso aí. Então, esse foi um grande erro, porque começou que eu acabei de ver uma barreira para entrar num projeto que eles mesmos não entendiam como é que funcionava esse projeto como um todo, certo? Então, escutar os veteranos é um jeito errado de você começar a fazer o seu currículo. A não ser que esse veterano, ele seja um veterano que ele entenda sobre construção curricular, que ele entenda como construir um currículo para uma residência, para um mestrado, que ele entenda exatamente o que é que pontua e o que não pontua, e que ele tenha muito claro os editais que estão ali, do que ele ficar colocando mito na sua cabeça. Porque, sério, colocar mito na sua cabeça é a pior coisa que você pode fazer para você durante qualquer outra graduação. Porque você coloca aquele bloqueio na sua mente, você coloca uma tarja, não vou fazer isso, porque fulano de tal disse que não valia a pena. E aí tu chega no final da sua graduação, você se arrepende? Você se arrepende. Então esse é um jeito completamente errado de você começar a construir o seu currículo, ok? E o terceiro jeito errado de querer construir o currículo é você achar que qualquer diretório acadêmico, que qualquer atividade, qualquer palestra, qualquer congresso que você participar vai pontuar, certo? E não é bem assim. E se eu participar do congresso da esquina da minha casa, vai pontuar? Não. Em diversos editais, congresso local não pontuou. Não, mas se eu for representante de sala, eu vou ter um currículo ótimo. Não necessariamente. Ser representante de sala pontua em currículo. Mas, por exemplo, se eu for pegar o Enário, é 1 ponto por ano. É o ponto mais sofrido que eu conheço, que é o ponto de representante de sala. Porque é um trabalho desgraçado. E aí, você pontua 1 ponto por ano. Então, será que vale a pena? 1 ponto por ano? Será? Você tem certeza que isso aí vale a pena pra você? É uma coisa que você tem que pensar profundamente. Cara, então
eu já sei o que eu vou fazer para somar no meu currículo. Eu vou ser presidente de liga. Outra coisa que não faz diferença se você é presidente, se você é diretor científico, se você é tesoureiro, se você é secretário. Não faz diferença, da diretoria da liga. Ser presidente é só você querer mais trabalho para você, tá? Então são coisas que é o jeito errado de fazer um currículo, certo? E claro, você está falando mal. Você está falando mal aqui. Você disse que fazer currículo realmente não era assim, que realmente essas estratégias que eu estou pensando até agora não vale a pena, né? Tem também gente que acha que só preencher o Lattes está tudo bem, pode largar o currículo de lado. E eu queria te dizer que o Lattes é só uma plataforma de você preencher informações, tá? Você não sobe nenhum documento lá. Você só coloca as informações, então você ainda vai precisar dos seus certificados. Eu sempre faço essa ressalva, porque tem gente que diz, cara, eu preciso colocar meus certificados no Lattes para depois descartar eles. Não, tá? Não faça isso. Você pensa isso, pelo amor de Deus, não faça isso. Então, qual é a estratégia que você pode utilizar para crescer o seu currículo dentro da sua faculdade? Seja ela de odonto, seja ela de enfermagem e seja ela, enfim, de farmácia, por exemplo, ou de medicina, tá? Eu sempre cito os exemplos de medicina aqui, porque é o que eu tenho no meu dia a dia. Eu sou de medicina, eu faço medicina, então assim, eu tenho que dar exemplos do meu dia a dia, porque é a primeira coisa que vem na minha cabeça, é o exemplo da minha diária, da minha prática, tá? E aí, claro, como é que eu começo a identificar os pontos que eu vou precisar no final do meu curso? Como é que eu posso identificar? Então, o primeiro ponto é o primeiro ponto que eu chamo de alicerce, certo? Então, você tem que começar a montar o seu alicerce de, principalmente, identificar os seus objetivos. Aí, claro, eu preciso de um objetivo extremamente específico. Não. Você precisa ter só uma noção, a simples noção. Você precisa saber qual estado brasileiro você quer ir. E se você quer fazer residência, mestrado ou quer ir para fora do Brasil. Certo? Você precisa definir isso muito bem na sua cabeça. E tudo bem que quando a gente está no início da graduação, a gente não tem isso muito claro. Mas pelo menos, por exemplo, para quem entra em medicina, sabe que quando você se formar, você tem a oportunidade de fazer residência médica. Então você vai saber que aquele seu currículo ela vai ter a finalidade de, pelo menos no mínimo, participar de uma residência médica. Então, o primeiro ponto é você bater muito bem na história do alicerce, para que você tenha um crescimento estruturado e consciente do que você está fazendo. Eu chamo de crescimento estruturado e consciente. Por quê? Você vai fazer aquilo? Vai. Mas você sabe por que você está fazendo aquilo e sabe exatamente por quê e em como aquilo ali está somando no teu currículo. Tudo bem? Então, primeiro você vai ter que montar o seu alicerce, que é a sua construção de objetivos. O que é que tu quer quando você se formar? Como um profissional mesmo. Aí muitos vão dizer, eu quero ser um profissional bem-sucedido. Ok, bem subjetivo esse seu conceito de profissional bem-sucedido. Mas, bora lá, continuamos. Tu quer fazer mestrado? Você quer fazer residência médica? Você quer ir para fora do Brasil? Primeiro ponto é você definir isso. Por quê? A partir dessa definição é que você vai saber exatamente no que você vai poder estar investindo durante a sua graduação de medicina, de enfermagem e bioquímica. Se seu objetivo for fazer residência médica, o seu principal ponto vai ser, desde os primeiros anos, você começar a paquerar os editais de onde você quer ir. Então, o estudante de medicina tem uma visão platônica com São Paulo, né? Eu quero ir para São Paulo, meu Deus, São Paulo. Tudo bem. Você pode pegar o edital daquela residência de São Paulo que todo mundo fala e tentar ler o edital. Você vai abrir o edital e você vai ver, nossa, o que é que pontua? Quando você se perguntar o que é que pontua, eu te garanto que 70% das atividades da sua faculdade você vai descartar e você não vai investir. Eu sei disso, gente. Eu dou mentoria curricular há 2 anos. E quando eu começo a abrir o edital, eu sei que 70% das atividades que você faz na sua faculdade não somam nesse edital. Então, se esse é o seu objetivo para você se formar, primeiro comece a montar esse seu alicerce. O alicerce de entender o que é que você vai precisar no futuro. Cara, eu estou fazendo enfermagem. Beleza. Eu quero fazer residência.
Ok, é a mesma coisa para você também. Cara, mas e se eu quiser fazer mestrado? Então bora lá. Mestrado, o currículo é um pouquinho diferente. Por quê? Porque o currículo do mestrado ele é muito focado em produção científica. Muito, tipo, muito mesmo. A pontuação dele é bem alta para produção científica. Os editais de residência também são bem altos para produção científica. Porém, existem outros critérios que obviamente levam mais tempo, que você vai precisar estar pontuando por lá. Mas para tu que vai fazer mestrado, é abrir o edital da instituição que você acha que quer fazer mestrado, que você acha que é difícil, certo? E começar a estudar aquele edital, de ver o que é que pontua, o que é que não pontua. É a mesma coisa. Por que, cara? Tá muito monótono o que você tá falando. Abre o edital e depois me fala se é monótono. Por quê? Você vai notar que de edital para edital muda. E você vai notar que cada edital tem suas especificações. Então, por exemplo, no edital de mestrado, ele acaba pontuando o qualis da revista. Se é qualis A, se é qualis B, se é qualis C. A publicação científica, o qualis da publicação, o qualis da revista em que você publicou importa. Já quando você vem para residência, não importa tanto. Importa se você publicou o artigo, tem SSN, tem DOI. Pronto, é isso que a residência quer de você. Ela não vai te exigir grandes feitos de publicação de alto impacto. Óbvio que a gente sempre quer publicar alto impacto, mas a residência ela não exige isso tanto de você. Então, existem essas diferenças entre esses dois editais, certo? E os editais têm especificações e têm detalhes. Então, qual é a importância de você, no início da construção do seu currículo, você abrir o edital? É que você vai entender coisas como, tipo, tá, eu preciso de 1 ano de monitoria ou eu preciso de 2 anos de monitoria? Então, esse padrão, você vai aplicar para você, para que você não fique com a ilusão do seu veterano que disse que é importante que monitoria a carga horária acima de 120 horas. Ele está dizendo isso baseado em quê? Entendeu? Então, quando você tem esse estudo muito claro, você entende qual é o seu padrão. E eu geralmente uso uma técnica dos 3, né? Dos 3 padrões para você. Como é que você identifica o seu padrão? Então, a gente não tem, isso quando eu faço essas lives de crescimento, né? Muita gente fala assim, ai cara, mas me diga aí um currículo bom. Qual é o padrão do currículo bom? Eu não sei. Pra quê? Bom pra quê? Bom pra residência? Bom pra mestrado? Tudo tem o seu outro lado, certo? Então, você precisa definir isso pra você. E como é que você define o seu padrão bom? E, gente, sério, eu demorei um pouquinho pra perceber isso, esse padrão. Mas você vai fazer aí que tá em casa, você vai ver que vai dar certo. E hoje eu quero que você faça isso. E depois eu quero que você me diga lá no direct como foi pra você fazer isso. Primeiro, eu quero que você diga lá no direct quantos certificados seus estavam errados. Esse é o primeiro desafio. E o segundo desafio, eu quero que você me diga se você conseguiu identificar o seu padrão. Para você identificar o seu padrão de currículo bom, você vai fazer uma única coisa. Você vai definir 3 estados ou 3 locais que você quer ir. 3 locais que você quer ir. Defina 3 locais. Então você não precisa definir para quem está em medicina de especialidade nem nada. Defina 3 locais. Então você vai dizer, eu quero ir para Pernambuco, eu quero ir para Minas Gerais e eu quero ir para... Eu ia dizer São Paulo, tá? São Paulo. Ou Amazonas, não importa. Eu quero ir para esses 3 locais. E o que você vai fazer? Você vai pegar esses 3 locais, você vai imprimir esses editais, certo? E você vai grifar os pontos em comum. E você vai notar que tem vários pontos em comum entre esses 3 editais. É incrível como essa técnica funciona. Você vai grifar. Então, por exemplo, se no Enário tem iniciação científica, você pega o edital de Pernambuco tem iniciação científica e de São Paulo tem iniciação científica. Você grifa nos 3 e anota no papel. Iniciação científica. Por quanto tempo? Aí você vai olhar nos 3 e você vai ver quanto tempo você precisa para pontuação máxima. Aí você anota. Iniciação científica por 2 anos. Porque no seu caso é 2 anos, mas do teu amigo pode ser 1 ano. Por exemplo, no meu caso é por projeto. Então eu preciso, não é ano, é o projeto que eu faço parte. Então você vai saber exatamente onde você precisa investir. Então você vai anotar os pontos em comuns entre esses 3 editais e você vai saber exatamente o que você precisa priorizar dentro daquele momento. E, gente, isso é muito incrível. Sério, faz hoje aqui na live, faça isso hoje e me conta como é que foi pra você encontrar. Sério, me conta. Tô doida pra saber.
Porque quando você faz isso, você consegue identificar o seu padrão de currículo. Bom, eu vou esperar sua mensagem no meu direct. E aí, você vai saber se aquele esforço que você está fazendo na sua faculdade, de participar de um projeto, de participar da monitoria, realmente vai servir para alguma coisa no final dessa estrada. Porque tem gente que faz publicação, por exemplo, em congresso só da faculdade e acha que aquela publicação naquele congresso daquela faculdade vai servir para todas as oportunidades que ele for querer na vida. E não é bem assim. Você tem que ver para qual oportunidade. E até mesmo para editais de mestrado que valorizam muito a produção científica, pode ser que essa publicação que você fez em um congresso local não pontue, certo? Então é um ponto que você precisa saber. Mas a estratégia não acabou ainda. Essa estratégia não acabou. E quem é do PPA sabe muito bem como monta esse alicerce, que no PPA tem uma aula só sobre isso. É a mentoria curricular que a gente fez, inclusive fizemos sábado passado. O segundo ponto dessa estratégia é você agora, uma vez que você tem a sua lista, certo? E eu recomendo que você deixe essa lista sempre visível para você. Eu só consegui bater minha lista quando eu deixei ela visível para mim mesmo. E você faz o seguinte, segundo ponto agora é você ter a sua capacitação. Como assim, cara, a sua capacitação? Então você vai observar que, por exemplo, tem lá, vamos colocar no exemplo de todo mundo, PIBIC, né? PIBIC tem tudo quanto é edital e pontua em todos os editais. E até mesmo se for para fora do Brasil. Porque quando você vai para fora do Brasil, você tem que começar a estimular muito o seu currículo, mas estimular ele com objetivos focados. Então, estágio passa a valer a pena. Coisas que você faz extra faculdade passam a ter muita valorização, certo? E não é algo específico que vai valorizar mais o teu currículo quando você vai Brasil afora, mas sim coisas que você fez com o objetivo final. Então, por exemplo, se eu fosse pleitear uma vaga em um estágio de cirurgia, eu iria valorizar uma iniciação científica que eu fiz em cirurgia, algo que eu escolhi aquele programa de cirurgia porque eu vi que eu conhecia um médico que realmente trabalhava com a linha de pesquisa da qual eu trabalho aqui no Brasil. Então seria bem nessa linhagem de atividades focadas com esse objetivo futuro, tá? Não é tão quantidade quanto é mestrado e residência médica. Mas vamos continuar aqui. Quando você faz esse primeiro passo, essa estratégia que eu falei, essa minha estratégia que eu tô passando aqui, tá? O primeiro passo da estratégia é você fazer o alicerce, o alinhamento, a identificação. Quando você faz a identificação, você tem uma lista de, vamos dizer assim, eu queria dizer de falhas, mas não são falhas, são pontos a melhorar e pontos a investir. Você faz a sua lista, você vai ter a sua lista final. E aí o segundo ponto, a segunda estratégia que você vai precisar fazer é você se capacitar. Então, se tem PIBIC na sua liga, na sua lista, você vai ter que estar pronto para participar do PIBIC, certo? Então, abrir o PIBIC na sua faculdade, você vai ter que estar com um projeto de pesquisa pronto para mandar para o PIBIC. Porque se você for esperar a oportunidade de um professor sentar para você e te oferecer um PIBIC, talvez não venha. Pode acontecer para diversas pessoas, mas pode ser que talvez aquilo ali não venha e você precise criar um PIBIC. Então você vem para a parte de capacitação, estar apto a exercer aquela atividade que você está se preparando naquele momento, certo? Para algumas pessoas, a capacitação vai vir com o período da faculdade. Então existem estágios da sua faculdade, por exemplo, estágio em infectologia, que só você vai estar apto quando você estiver pagado a matéria de infectologia. Tá entendendo? Então, essa capacitação. Quando você vem, por exemplo, para a produção científica, então vamos pegar o exemplo do PPA. O pessoal às vezes quer fazer uma publicação de um artigo científico, uma publicação boa, e ela não se prepara para isso, quer fazer de todo jeito. E aí depois vem bater aqui no Diário da Pesquisa e dizer, claro, publicar artigo é difícil. Eu digo, óbvio, é difícil você não ter uma base, você não se capacitou, você não está preparado. Ah, é claro, eu nunca consegui publicar o meu artigo. Eu digo, também, claro, porque você não está fazendo do jeito certo, você não está construindo aquilo do jeito certo, então você tem que se capacitar. Então muitas pessoas entram no PPA para aprender a fazer PIBIC, projeto de pesquisa, artigo científico, resumo, para assim estar apta a preencher a sua lista, vamos dizer assim, tá bom? Então tudo é parte de capacitação. Você está apto a exercer aquelas atividadezinhas que você colocou ali naquela sua lista, ok? E a segunda etapa da estratégia é realmente você passar a colocar tudo aquilo que você aprendeu em prática. Mas não é colocar em prática de um formato aleatório, e sim você vai colocar em prática aquilo que tem maior prioridade para você dentro daquele momento. Então, se você pegou, tá aí, por isso que é tão importante você fazer o alinhamento, porque se você pegou aqueles tópicos que estavam lá no início, se você
listou muito bem tudo aquilo, o que é que tu vai fazer agora? Aí você vai dizer, tá, o que é que está presente nos 3 editais e tem alta pontuação? Então você vai começar a pular. O que é que está presente nos 3 editais não depende de um professor, depende de um grupo, não depende de outra coisa. Então você vai e vai colocar na sua lista. E aí você vai dar prioridade a colocar na sua prática aqueles tópicos. Porque é isso que vai somar muito no teu currículo, tá bom? Então, essa estratégia pode parecer bem subjetiva explicando para você aqui, mas ela funciona demais. Por quê? Você monta um alicerce, você sabe exatamente os tópicos que você precisa capacitar, e você, quando vai para a prática, que é o terceiro passo da estratégia, você realmente já sabe exatamente o que é que você deve fazer e o que é que você deve estruturar. Tá bom? Então é algo que vale a pena você investir seu tempo. E claro, aí demora a ler edital, é complicado ler edital. Complicado é tu fazer uma coisa na faculdade, passa um ano fazendo monitoria e não consegue somar no final das contas. Certo? Ou então tem gente que diz, cara, é muito complicado fazer artigo científico. Artigo científico você faz em um mês. Complicado também fazer uma monitoria que é um ano. Então saiba exatamente o que é que você vai investir e quando você vai investir. Tá bom? Porque aí você vai saber exatamente os pontos que você precisa melhorar. Tá, gente? Então realmente a live do currículo foi sobre isso. Se você tiver alguma dúvida, fala comigo lá no direct, tá bom? Eu tiro tua dúvida lá no direct. E se você tiver sugestões de temas para outras lives que você queira que eu traga isso como tema de live aqui, fica bem à vontade, tá bom? Aqui no Diário da Pesquisa nós temos lives nas terças-feiras às 8 horas e na quinta-feira às 8 horas também. Por hora, minha faculdade de medicina não está atrapalhando fazer aula nesses momentos. Então qualquer outra coisa que fuja esse horário, pode deixar que eu vou notificar você pelos stories, tá bom? Então, gente, por hoje, realmente era isso, certo? Então, hoje a gente falou sobre estratégia para você crescer o seu currículo durante a faculdade. E como bônus também, eu falei que eu ia dizer como é que você constrói o currículo depois que você já está formado. E pensando muito bem depois que você já está formado, gente, um ponto muito interessante é que a gente vai fazer a história do correr atrás do prejuízo. Então, você vai fazer a história do currículo churrasco. O que é o currículo churrasco? É que o currículo, né, eu gosto muito dessa analogia, para quem não conhece, quem faz muito essa analogia é o André Rosic. Ele disse que o currículo é igual ao churrasco, que o currículo ele tem a picanha e ele tem a linguiça, né? E aí, o que é que acontece? Existem atividades que você só pode fazer realmente quando você está dentro da faculdade. Então, você vai ver que tem editado mestrado, que vai pontuar que você participe de um PIBIC, que você tenha feito monitoria na sua faculdade, certo? Assim como etapa de residência. E quando você já está formado, você meio que não tem essa opção de, tá, tudo bem, eu vou voltar atrás e fazer o que eu não fiz. Então tem atividade que você não vai conseguir fazer, de fato. Então agora você vai atuar no churrasco. O que é churrasco? Você vai fazer muita linguiça, porque a picanha geralmente ficou lá na sua graduação. E agora você vai tentar preencher todos os buracos que tem no seu currículo que você não conseguiu fazer. Porque às vezes você me pergunta, claro, um ponto faz diferença? Sim, depende da situação, certo? Se você é uma pessoa que já está formada, um ponto faz diferença, porque vai ter coisas que você não vai conseguir pontuar depois dali. Mas se você está durante a graduação, você pode investir coisas que realmente somem uma maior quantidade de tempo e você não fica dependente de um mísero pontinho para estar pontuando ali, tá? Então, para você que está fora da faculdade, vê o seguinte, principalmente a parte de produção científica, certo? Que é uma coisa que você consegue investir. Então, a parte de produção científica de artigos sempre vai somar e vai somar muito no currículo. Ela é uma picanha que fica permeando todo o teu currículo por um grande período de tempo, certo? Você vai pontuar não só no mestrado, mas sim no doutorado e na residência. Então, o primeiro ponto para quem está já formado é produção científica. Você tem que ter, certo? Você tem que ter produção científica. Porque aí é uma coisa que você pode fazer independente de estar na faculdade ou não. Certo? Então, primeiro ponto. Segundo ponto, aí você vai ter que ver questão de cursos, questão de eventos, você vai ter que ver questões de ACLS, TLS, que são coisas que somam no currículo. Você vai ter que ver pontos como orientação de trabalho, certo? Então, para quem vai fazer mestrado, orientação de trabalho é uma coisa que conta. Então, tudo isso, todos esses pontinhos miúdos, você vai conseguir somar. E aí, você vai sim conseguir ter uma pontuação maior. Tá bom, gente? Então, era isso. Um abração para vocês ficarem aqui até o final. Agradeço demais a participação de todo mundo. E aí a gente se vê na quinta-feira, tá bom? Quinta-feira a gente vai falar sobre como você se atualiza com informações boas e de alta evidência científica, tá bom? Eu acho que esse é o tema meu de atualização médica rápida e de alta evidência, tá? Principalmente informação na área da saúde, tá? Então
Então esse vai ser o tema da quinta-feira. Fico esperando vocês lá. Tchauzão e um abraço.